Eu vou pedir aos irmãos para sermos bem rápidos, eu não quero passar de 15 minutos agora. Deus fala de si mesmo no plural. Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Compare com Isaías 40, 14. Vejam bem, a Bíblia fala no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então Deus estava conversando com alguém. Aí alguém fala assim, não, mas isso é fácil de responder. Deus está falando com Jesus. Jesus é um Deus menor. Olha o que diz Isaías 40, 14. Com quem tomou ele, Deus, conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Isaías está falando o seguinte, Deus não precisa se instruir com ninguém, não, ele faz tudo sozinho. Quem deu instruções para Deus? O livro de Jó também. Quem ficou lá indicando Deus, faz desse jeito, faz daquilo? Ninguém, a não ser o próprio Deus. Então, se Deus estava conversando com outra pessoa, essa pessoa não pode ser inferior a ele. Senão a Bíblia entraria em contradição, porque numa parte a Bíblia fala que Deus não tomou conselho com ninguém para criar a terra. Porque ele não precisa de ninguém dando ordens nele, ele é supremo a tudo. Na outra... Gênesis 3, 22. Então disse Deus, eis que o homem se tornou como um de... Eu não ouvi. Eis que o homem se tornou como um de... Nós. Irmãos, eu não sou professor de português não, mas nós tem que ser pelo menos dois. Pelo menos. Gênesis 11, 7. Quando foi destruir a torre de Babel, Deus disse, vinde é plural, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem. Vejam bem, Isaías 6:8 também, tem mais um texto aqui que eu quero ler, Isaías 6:8. Eu estou lendo muitos textos porque falam que a gente não abre a Bíblia, né? Que a gente não tem como mostrar na Trindade na Bíblia. Eu não estou mostrando nem 1/3 dos textos que eu poderia mostrar. Isaías 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? De novo, Deus fala de si no plural. Quem há de ir por nós? Desçamos, façamos. Gente, olha, eu não posso falar que isso implica numa triplicidade, mas implica numa pluralidade de pessoas. Não pode ser uma pessoa só falando. Outro texto, vamos continuar. Segundo argumento. Uma coisa me chama atenção no hebraico. O hebraico traz verbos, adjetivos e pronomes no singular quando aplicam a Deus. Mas a palavra Deus, Elohim, pode perguntar isso a qualquer professor de hebraico, ela é plural. Elohim é deuses. Agora note o seguinte, Gênesis capítulo 1, verso 1. Todo mundo não precisa nem de abrir a Bíblia, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Literalmente está assim, no princípio criou deuses o céu e a terra. Vocês entenderam o trocadilho? A palavra Deus está no plural e o verbo aparece no singular. Se a Bíblia estivesse ensinando politeísmo, ela diria assim, no princípio criaram os deuses os céus e a terra. Que tem muitos épicos babilônicos que começam assim, quando os deuses produziram, quando os deuses criaram, mas Moisés escreveu diferente. No princípio, criou deuses. O nome Deus está no plural e curioso, o verbo está no singular. Existem outros textos, nós não vamos ler por causa do tempo, Deuteronômio 5, 26, Jeremias 23, 36, que aparece a expressão, por exemplo, Elohim Hai, que significa deuses vivo, e não deuses vivos. Eu pergunto, por que a Bíblia escreve o nome de Deus no plural e o verbo no singular? Não seria porque esse Deus é plural e ao mesmo tempo um só? Elohim Tzadik, deuses justo, está no Salmo 7, 10. Deuses justo. Os hebreus entendiam desde cedo um conceito de divino, que é um conceito plural em sua essência. Alguém tentou falar, não, mas isso é plural majestático. É como se eu falasse assim, vamos embora, falando comigo mesmo, ou majestade, fala assim, vossa majestade, vós. Gente, não faz sentido aplicar isso à Bíblia. Você está querendo pegar o latim e aplicar a Bíblia. No Gênesis está bem claro lá, façamos o homem a nossa imagem. Deus estava conversando com alguém. Ele não podia estar falando com os anjos.
Outro detalhe, poderia ser uma divindade menor que foi emanada da outra? Será que Jesus seria um Deus menor? O que está escrito em Isaías capítulo 43, 10 e 11? Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que sou eu mesmo. E antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Peraí, se Jesus é um Deus menor que foi criado pelo Pai depois, então a Bíblia tem contradição, porque a Bíblia fala, antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum haverá.